Bom ter vocês aqui com a gente, para juntos, né? Juntos a gente, para que juntos a gente possa estudar a palavra. Na verdade, hoje não é bem um estudo, tá, gente? Hoje eu tenho uma palavra e é um pequeno devocional para a nossa vida. E é um prazer ter você conosco, mas de qualquer maneira, está ótimo na TV. Que bom, Lucinha. Eliseu já acabou lá, terminou, né? Veio da Simão da Mota agora. Teve um momento de oração na Simão da Mota agora, coordenado pelo nosso querido diácono Eliseu. Carol Maia, que bom, Carol. Dá um abraço a todos aí, tá bom? Milena, Cláudia Freitas, algumas pessoas passaram aí, não deu tempo de mencionar, mas eu quero que você saiba que a gente está muito feliz com a sua presença. É um prazer ter vocês com a gente aqui, para juntos nós participarmos de um pequeno devocional. Enquanto os irmãos vão chegando, nós não podemos perder o bom hábito. Então eu vou colocar um hino da harpa aqui no meu notebook aqui, e a gente vai ouvir juntos, e você vai cantando aí, eu vou cantando aqui, e assim os irmãos vão se aproximando para ouvirmos juntos a palavra de Deus, e dá tempo então de você convidar alguém para participar com a gente. Irmã Cláudia Furtado, que bom, Cláudia. Então vamos ouvir um louvor. Isabel salva a terra, Deus abençoe, que bom. Nós vamos agora ouvir um louvor da harpa, o 212. Eu gostaria de convidar você para nós cantarmos juntos o louvor 212 da nossa harpa. Tomara que o som esteja chegando aí, para a gente cantar junto. 212, irmã Kátia, não... canta aí, irmã Kátia, na sua casa com o Eliseu. Eu aqui vou cantar, e vamos cantar 212 enquanto vão se aproximando outros irmãos. Guerreiros se preparam para
Bom, nós queremos louvar a Deus de todo o nosso coração por cada vida que está participando com a gente aqui hoje, que veio aqui somar com a gente nesse culto. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer você estar conosco aqui. E agora eu gostaria de nós fizéssemos uma oração para a gente dar início a esse momento devocional tão importante para a nossa vida espiritual. Enquanto isso, pegue a sua Bíblia, se possível, pegue papel, caneta para fazer anotações. Ainda dá tempo de convidar alguém para participar com a gente. Chame, convide alguém para estar conosco, para ouvirmos juntos a palavra de Deus. Não é mesmo, irmã Cecília? Prazer vocês estarem aqui. Então eu convido vocês, isso, irmã Isabel, hino da vitória, isso aí. Convido vocês para nós levantarmos a voz ao céu agora e vamos clamar ao Senhor juntos nesse momento tão importante. Nós vamos levantar a voz ao céu e vamos fazer um clamor ao céu agora. Nós vamos pedir a Deus que nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, porque esta noite é uma noite especial que nos fez o Senhor, que nos deu privilégio e oportunidade de viver, de estarmos vivos. Senhor, tudo está dentro do teu controle, nada foge do teu controle. Tu és soberano, tu és Senhor, e por isso nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor é aquele que está sentado no trono de glória. A última palavra, ela vem do Senhor, ela vem do céu. Por isso, nessa noite, Pai, nós estamos nos reunindo num breve devocional. Eu aqui com a minha família e os irmãos em seus lares, Pai, pedimos a bênção do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor ministre a tua palavra à nossa alma e que teu nome seja glorificado. Toma cada participante deste culto, cada um que veio somar conosco, mesmo online, Senhor, mas no mesmo espírito, Senhor. Oh Deus, há uma comunhão fraterna que é produzida pelo teu Espírito, Senhor. E mesmo distantes uns dos outros, há um elo de ligação entre nós. Há um elo de ligação entre a tua igreja. E quando a tua igreja se reúne, Senhor, algo acontece. E por isso, nesta noite, nós cremos que coisas estão acontecendo. Bênçãos estão sendo dispensadas à tua igreja, ao teu povo. Tu queres falar conosco, Senhor, alimentar a tua noiva. Faça, porque nós queremos ser alimentados. Ministra sobre nós a tua palavra. Renova as nossas forças. E nos abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. É bom estarmos juntos, gente. Bom mesmo estarmos juntos, bom mesmo estarmos reunidos. Eu quero aproveitar alguns minutinhos antes de ouvirmos a palavra. Eu quero agradecer aos irmãos que estão trazendo suas doações. Doações de alimento, tá? Doações de... nós também estamos arrecadando doações de material de limpeza, doações de material de higiene pessoal, né, pessoal? Papel higiênico, creme dental, essas coisas que são tão importantes para as pessoas. E você que pode, que tem condições de doar, traga à igreja, tá bom? Nas terças, na Roraima, Rua Roraima 35, aqui na Flecheira, tá bom? De todas as terças, 18 às 19. Avenida Simão da Mota, número 99, próximo ao posto Vagalume, quinta-feira, de 18 às 19. E aos domingos, tanto na Roraima, quanto lá na Simão da Mota, também de 18 a 19. Aos domingos nós estamos abertos para receber essas doações, tá bom?
Também quero agradecer aos irmãos que estão contribuindo com dízimos e ofertas. Gente, nós temos que agradecer muito a Deus pela fidelidade desse povo. Esse povo é muito fiel. Eu quero agradecer por cada irmão, cada irmã, que mesmo a igreja estando nestas condições que estamos, sem ter cultos oficiais, os irmãos estão se mobilizando para contribuir. Gente, isso é lindo. Eu louvo a Deus e eu agradeço a Deus por sua fidelidade, seu compromisso. É nesses momentos que a nossa fidelidade ela é provada. Eu louvo a Deus por isso, tá bom? Deus abençoe ricamente vocês. Sou grato a Deus. Também quero louvar a Deus pelos irmãos que estão somando nos devocionais. Toda terça na Rua Roraima, quinta na Avenida Simão da Mota e aos domingos, tanto na Simão quanto na Roraima, nós estamos tendo um devocional, um momento de oração, um momento em que a gente canta um louvor da harpa, a gente lê uma palavra e está tendo assim uma participação abençoada. Nós não podemos aglomerar pessoas, então tem ido lá 3, 4, 5, 6, até visitantes têm ido, tá? E esses momentos devocionais têm sido muito bons e eu quero convidar você que pode, que não é do grupo de risco, as pessoas do grupo de risco, eu prefiro que você fique em quarentena, você fique no seu lar, acompanhe conosco pela internet, tá bom? Se você está resfriado, fique em casa, tá bom? Mas aquelas pessoas que estão saudáveis, não estão no grupo de risco, participe conosco, venha participar conosco desses momentos devocionais. Estou muito feliz com a participação de vocês, irmã Cecília, que bom, Cecília, ter você aqui conosco, participando, irmã Cátia, eu já mencionei. E também, gente, hoje é um dia muito especial, nós estamos muito felizes. Hoje é aniversário da nossa querida irmã Risete, tá bom? Risete, mesmo que, eu não sei se a Risete está conosco aqui ao vivo, se ela não estiver, talvez ela vai ver esse vídeo. Então, Risete, eu quero que você saiba que nós da Assembleia de Deus, de Petrópolis, em Magé, nós te amamos. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você continue sendo uma bênção de Deus, tá? Para toda a igreja, essa pessoa carismática, simpática, irmã Risete. Deus te abençoe, te enriqueça com as bênçãos dele todos os dias, tá bom? No final, nós estaremos também orando pela irmã Risete. Fernanda me lembra de nós, no final, estarmos orando também pela irmã Risete, que é aniversariante de hoje. Se tiver mais alguém aniversariando que está nos assistindo aí, por favor, mande o seu nome. A Fernanda está aqui. Fernanda é a minha secretária. Ela está aqui e ela pega ali o registro. Daqui a pouquinho a gente faz menção também de pessoas que estão aniversariando. Fabiana Pereira, evangelista, lá de Teresópolis, não é isso, a Fabiana? Deus abençoe. Deus te abençoe. Que prazer ter você aqui conosco. Um abraço a toda a família. Bom, gente, vamos agora, já que fizemos as considerações, vamos para a palavra agora? Vamos meditar na palavra? Pega a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Por favor. Eu vou ler 2 pequenos textos do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 2. Pegue aí, por favor, a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia. Porque nós faremos a leitura de Ezequiel. Larissa, paz do Senhor, Larissa, Deus abençoe você, sua mãe, toda a família, que a saúde de Deus seja sobre vocês, tá bom? As crianças sejam abençoadas. Fernanda Costa, Deus abençoe. Fernanda está mandando parabéns para a Risete. Presbítero Tiago, lá de Rio das Ostras. Gabi Correia, Davi Correia. Que bênção, gente. Tem gente muito boa participando. Vamos então meditar na palavra. Pega a sua Bíblia, prepare aí, porque Deus quer falar conosco hoje. Ezequiel, capítulo de número 1, Fernanda vai botando as referências. Ezequiel, capítulo de número 1, eu vou ler do versículo 1 ao 4, ok? Depois eu vou ler Ezequiel 2, do versículo 1 ao 4.
Olha que coisa interessante. Ezequiel capítulo 1, do versículo 1 ao 4. Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso, vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio, uma coisa como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 1 ao 4. Acompanha comigo aí. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. Senhor, uma vez mais, nós estamos aqui nesse devocional para meditarmos um pouco na Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos instrua, nos oriente, nos ilumine, capacita-nos, Senhor, a transmitir a Tua palavra e que todos nós estejamos com os nossos corações quebrantados e contritos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Deixe-me falar uma coisa. Esse texto tem muita coisa a ver com o que nós estamos vivendo. Talvez você diga, para que o pastor leu esse texto? Primeiro, porque eu senti no Espírito que o Espírito de Deus me impelia a trazer essa palavra hoje para você. E segundo, esta palavra ela tem muita coisa com relação ao que nós estamos vivendo. O texto que eu li fala de Ezequiel. Guarde bem esse nome. Ezequiel. Ezequiel, ele nasceu numa família sacerdotal. Ele era filho de sacerdote. Ezequiel, tudo leva a crer que Ezequiel morava em Judá, mais propriamente dito, em Jerusalém, que era próximo ali onde residiam os sacerdotes. E quando um sacerdote tinha um filho homem, o filho certamente se tornaria sacerdote. Era hereditário. Passava de pai para filho. E todo filho de sacerdote, o sonho dele é chegar a ser sacerdote. Então nós podíamos dizer que Ezequiel tinha um sonho. Qual sonho, pastor? Ezequiel tinha um sonho de se tornar sacerdote. Vai prestando atenção. Então os anos se passam, mas para ser sacerdote, guarde bem o que eu vou falar. Você só pode ser ordenado a sacerdote com 30 anos de idade. Então, quando Ezequiel completasse 30 anos, Ezequiel se tornaria
sacerdote. Ezequiel poderia, então, eu imagino a expectativa de Ezequiel, nós estamos no devocional, eu quero pensar com você. Eu imagino a expectativa de Ezequiel, pensando no dia que ele se tornaria sacerdote, que ele passaria por todo o ritual religioso que o sacerdote passava, que recebesse as vestes sacerdotais, que pudesse ir ao altar de Deus, oferecer os sacrifícios. Eu imagino a expectativa desse jovem, de imaginar que um dia ele poderia ir a um lugar onde poucos de sua nação poderiam ir, no santo lugar. Só os sacerdotes podiam estar ali. Eu imagino a expectativa dele em pensar que ele poderia chegar a ser sumo sacerdote e que ele poderia ter a experiência ímpar de entrar no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, e se deparar com a glória de Deus. Eu imagino, Ezequiel, que expectativa esse moço tinha. A expectativa que ele tinha de completar 30 anos. Sabe? Já viu aquela expectativa quando nós éramos mais jovens? Eu lembro que eu tinha uma expectativa enorme de completar 18 anos. Alguém pode perguntar, por quê, pastor? Porque o meu sonho era tirar minha carteira de habilitação. Era o que eu queria quando jovem. Mas nós estamos falando de um contexto muito antigo, lá no passado. E Ezequiel, o sonho dele certamente era chegar a essa idade de 30 anos. Receber as vestes sacerdotais. Poder entrar onde a maior parte do povo de Israel não poderia entrar. Experimentar de Deus o que a maior parte de Israel não poderia experimentar. Os anos se passaram. Ezequiel estava com cerca de 25 anos de idade. Ainda faltava 5 anos. Mas vai acontecer uma tragédia em Israel. Uma calamidade vai se abater sobre Israel. Preste bem atenção. Você está ligado no que eu estou falando? Uma calamidade vai chegar em Israel e que vai roubar os sonhos deste profeta. Qual calamidade, pastor? Babilônia. O exército da Babilônia, liderado pelo então temido Nabucodonosor. Ele vai invadir Israel e vai levar várias pessoas de Israel para a Babilônia. Nesta leva, ele vai levar 10.000 pessoas, ele levou várias vezes pessoas, mas nesta, ele levou 10.000 pessoas, dentre eles levou o rei, levou a família real preso, e vai levar os nobres, jovens, e quem vai exilado para a Babilônia? Ezequiel. Ezequiel agora vai ver o seu sonho se desfazendo. Ele é retirado da sua terra e é levado para um exílio, lá mais ou menos 800 a 1.000 quilômetros de distância de Jerusalém, Babilônia. Acabou-se o sonho de ser sacerdote, porque o templo foi destruído. Não existe mais templo. Eu imagino esse moço pensando, e agora ele é levado para a Babilônia, ele está numa terra estranha, distante de sua terra, e lá nessa terra estranha, na cultura judaica, uma terra que não é a terra de Israel, é considerada imunda. Imunda. Agora ele não está mais na terra santa, ele está numa terra imunda, exilado. Foi retirado da sua terra. Parece que os sonhos de Ezequiel de ser sacerdote se desfizeram.
Parece que os sonhos de subir no altar de Deus acabou. Não tem mais altar. Não tem mais santo dos santos. Não tem mais nada. As peças do templo foram saqueadas por Nabucodonosor. O templo passou a ser um sonho. Apenas um sonho. Eu não sei se você está me compreendendo. Agora, ele está distante de sua terra. E ele vai completar 30 anos de idade. Ele foi levado cativo com 25 anos. E agora, o sonho dele certamente era chegar aos 30 para ser sacerdote. E aí chega o aniversário. 30 anos de idade. Ezequiel está onde, pastor? Capítulo 1. E aconteceu no 30º ano. Eu estou dizendo que nós temos um Deus que não nos abandona. Com 30 anos de idade, já tinham passado 5 anos que ele havia sido levado. Com 30 anos, aonde está Ezequiel? Em Babilônia. O texto diz que ele está sentado com os cativos, aonde, pastor? Junto ao rio Quebar. Isso é muito profundo. Na cultura judaica, quando você está numa terra estranha, eles consideram a terra imunda. E qual o melhor lugar para buscar a Deus, para adorar a Deus, quando está numa terra imunda? Junto ao rio. Porque na cultura judaica, as águas correntes do rio purificam a margem do rio e levam a imundícia. Por isso que ele vai ter uma visão em Ezequiel 47 da torrente de águas que purifica. Porque no conceito judaico, a terra imunda, o melhor lugar para buscar a Deus é a margem dos rios. Porque segundo eles, as águas vivas, águas correntes, que passam pelas margens da terra imunda, vai levando toda a sujeira. Então Ezequiel, ele está completando 30 anos. E ele não está fazendo uma festa. Não. Ele está onde, pastor? Nas margens do rio Quebar. Ele vai procurar o melhor lugar para buscar a Deus. Porque ele não quer buscar a Deus em terra imunda. Oh, glória! Aleluia! Ele vai para as margens do rio Quebar. Ele sabe que ali, na sua cultura, mesmo em terra estranha, é o lugar mais puro para buscar a Deus. Mas existe uma coisa. Na cultura judaica, Deus se manifesta no templo. Na cultura de Ezequiel, aonde Deus se manifesta ao seu povo? No templo. A glória se manifestou quando Salomão inaugurou o templo. A glória de Deus encheu o templo, de modo que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Então, na cultura judaica, Deus se manifesta no templo e na terra santa. É ali que Deus se manifesta. Só que não há mais templo. E ele está longe da terra santa. Mas mesmo assim, ele vai para um local que ele considera purificado pelas águas que passam por ali. E naquele local, mesmo sabendo que, segundo o conceito deles, Deus só se manifesta no templo, ele vai buscar a Deus. E deixe-me falar uma coisa, queridos. Deus vai surpreender Ezequiel, porque Deus se manifesta aonde encontrar alguém que queira adorar o seu nome. Deus pode agora manifestar com a sua glória aí na tua casa. Glória a Deus, aleluia. Aí é onde você está. Deus está em busca de verdadeiros adoradores.
Então não importa agora, o templo está fechado. E se o inimigo acha que porque o templo está fechado e não há cultos presenciais, Deus não vai manifestar a sua glória na terra, ele se enganou. Porque Deus não precisa do templo físico para manifestar a sua glória. Aleluia. Deus só precisa de adoradores, é o que ele deseja. Aonde tiver adoradores, ele manifesta a sua glória, ele manifesta o seu poder. Aleluia. E o texto diz, acompanhe comigo, e aconteceu no 30º ano, ele estava completando 30 anos, no 5º dia do mês, que estando eu, ele está dando testemunho, no meio dos cativos, junto aonde, pastor? Junto ao rio Quebar, naquele ambiente. Ele está ali longe do templo, longe da sua terra, exilado. Exilado. E naquele lugar ali, exilado, diz o texto que, acompanhe comigo, se abriram os céus. Aleluia. Se abriram os céus. Irmão, dá vontade de pular aqui na cadeira, gente. Estou falando para vocês. Se abriram os céus, Deus trabalha, se manifesta, atua no meio do caos. Aleluia! Aleluia. Oh, glória! Ele vai e diz o texto que o céu se abre. E ao se abrir os céus, a primeira coisa que Deus vai fazer, vai abrir os olhos dele, porque ele vai ter visões de Deus. Aleluia. Percebe aí o texto? Veio, versículo 3, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzil, sacerdote. Então ele é filho de sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele, acompanhe comigo, e ali esteve sobre ele, versículo 3, a mão do Senhor. Ezequiel está exilado, Ezequiel está longe de sua terra, longe do templo, está separado dos seus. Alguém precisa ouvir isso. Ezequiel foi retirado dos seus, está exilado. Ezequiel não sabe o que vai ser do futuro. Será que isso tem alguma coisa a ver conosco? Ezequiel não sabe o que vai ser do futuro. Está exilado. Mas Ezequiel está buscando a Deus. E ao buscar a Deus, mesmo naquele tempo difícil de caos, mesmo no momento difícil de sua vida, mesmo enfrentando as incertezas do futuro, o céu se abre sobre Ezequiel. O céu se abre sobre Ezequiel. Sabe qual é a minha oração hoje? Que no meio deste futuro incerto que vivemos, das preocupações que nos cercam, do exílio que nos é imposto, os céus se abram sobre nós. O céu se abra sobre a tua família. O céu se abra sobre a tua casa. O céu se abra sobre o teu lar. Ele diz que o céu se abriu. Eu tive visões de Deus, que Deus te dê visões. Só isso, pastor? Não. E esteve ali, sobre ele, a mão do Senhor. Nossa! Gente, isso é muito profundo. O que o autor diz? O que ele quer dizer, pastor? Quando ele diz assim, Márcio, que esteve sobre, ele está dando uma palavra e dizendo assim, e esteve sobre ele a mão do Senhor. Esse termo significa a manifestação do poder de Deus veio sobre ele.
no momento difícil, no momento em que ele completa exatamente 30 anos e ele vê seu sonho se desfazendo. Naquele momento de dor, naquele momento de tristeza, a mão de Deus vem sobre ele. Oh, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aqui, Deus não desampara os seus. Deus não esqueceu de você. São nos momentos de incerteza, de dificuldade, de exílio, é que Deus vem com a sua mão poderosa sobre nós. Ele se revela, ele se mostra. Aleluia. A mão de Deus veio sobre ele. Isso significa dizer que o poder de Deus veio sobre a vida de Ezequiel. E aí, não dá para a gente ler. Essa mão de Deus é poderosa. Se você fizer um estudo sobre a mão de Deus, você vai ficar impressionado de ver o que a mão de Deus faz. Aleluia. Você vai ficar impressionado de entender que lá em Êxodo, a mão de Deus trouxe juízo. A peste veio sobre o Egito pelas mãos de Deus. Vai. Se você ler Deuteronômio, você vai ver que as mãos de Deus agiram em favor de Israel, em favor do seu povo, contra os inimigos do povo de Deus. A mão de Deus veio contra os inimigos. Mas aqui no texto, a mão de Deus vem sobre Ezequiel. É o poder de Deus sobre Ezequiel. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, essa mão de Deus que veio sobre Ezequiel, fez com que Ezequiel experimentasse coisas sobrenaturais. Ezequiel teve visões sobrenaturais de Deus. Aleluia. Ezequiel foi impactado com a glória de Deus. É como se Deus dissesse assim: meu filho, eu tenho um presente de aniversário para você. Você está pensando que eu esqueci? Não! Você tinha um sonho, não tinha? Aos 30 anos, ser sacerdote? Eu vim aqui porque eu tenho algo melhor na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí, Ezequiel vai ter essas experiências. Diz o texto, acompanhe comigo, no capítulo 1, versículo 28, acompanhe comigo. Ele está dando um testemunho de tudo o que ele está vendo. Ele está impressionado. Sua estrutura emocional, psicológica, espiritual, está balançando diante da glória de Deus. Um mortal, um homem natural, se deparando com as coisas espirituais, mexe com a estrutura. Nós somos mortais. E quando nos deparamos com aquilo que é eterno, mexe com a nossa estrutura. Aleluia. Balançou as estruturas de Ezequiel. Um moço de 30 anos. O texto vai dizer no capítulo 1, no versículo 28, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, o arco-íris. Assim era o aspecto do resplendor em redor. Ele está falando da visão que ele está tendo. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. Ele vai ver a glória de Deus. E vendo isso, olha o que diz o texto. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Aleluia. Primeiro Deus trabalha nos olhos. Depois Deus trabalha nos ouvidos. Deus está trabalhando com o profeta num tempo de crise. Aleluia. Num tempo de caos. Num tempo de exílio. E ao se deparar com aquela realidade espiritual e experimentar aquelas visões sobrenaturais, não tem estrutura que resista. Ezequiel cai no chão. Ele está à margem de um rio. E Ezequiel tomba no chão com o rosto em terra. E ele vai ouvir a voz. Os olhos não podem enxergar mais nada que estão sobre a terra. Mas agora Deus quer falar com ele. Aleluia. Capítulo 2. E Deus vai dizer algo a Ezequiel. No capítulo 2. O texto diz: e disse-me, filho do homem. Preste atenção.
filho do homem. Deus não vai chamar Ezequiel pelo nome. Não. Deus vai chamar Ezequiel de filho do homem. Filho do homem é um termo que se chama no hebraico Adhan, que vem do termo Adão, barro, matéria. Oh, glória a Deus. O que Deus está falando com Ezequiel quando chama ele de filho do homem? Deus está dizendo assim: eu conheço tuas limitações. Eu conheço teus sentimentos. Eu conheço tuas dores. Eu conheço você. Aleluia. Foi eu que te fiz. Tu és minha criatura. É barro. Adaham. Filho do homem. Filho do homem. Deus está se revelando a ele. E não o chama pelo nome, mas o chama de filho do homem para mostrar que conhece as crises que Ezequiel está passando. Deus está dizendo a Ezequiel: eu conheço você como ninguém. Sei o que você está passando. Aleluia. E mesmo limitado como você é, em terra estranha, eu escolhi você. Aleluia, aleluia. Filho do homem. É interessante esse termo filho do homem, porque Daniel também usa esse termo filho do homem, lá em Daniel capítulo 7, e alguém pode estar pensando nisso, mas no Daniel capítulo 7, filho do homem tem um significado diferente. Filho do homem em Daniel é uma referência àquele que viria salvar Israel como homem. Então é um termo messiânico. E quando Jesus se apresenta nos evangelhos como filho do homem, Jesus não tem em mente a figura de Ezequiel, o filho do homem que se manifestou, que Deus falou com Ezequiel, mas o filho do homem que Deus se manifestou a Daniel, o messiânico. Então Deus está dizendo a Ezequiel, filho do homem, limitado, frágil, cheio de crises. Filho do homem, eu te conheço, sei das tuas dores, sei tudo que passa em sua mente, das preocupações, das incertezas, das decepções. Deus vai até Ezequiel e diz, filho do homem. Esse filho do homem é muito profundo. Filho do homem. E ao dizer filho do homem, Deus está falando com ele. Reconhece suas limitações. Deus vai dar uma ordem a Ezequiel. E qual é a ordem? Porque Ezequiel está com a cara na terra. Ezequiel está caído no chão. Ezequiel se deparou com a glória. Aleluia. Glória a Deus. Deus diz, dá uma ordem a Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé. Põe-te em pé. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Deus está exigindo dele uma atitude. Deus dá uma ordem. Filho do homem, põe-te em pé. Deus exige dele uma atitude. Será que Deus está falando com alguém que está me ouvindo, que de repente também está prostrado por causa da situação? Não como Ezequiel, estava prostrado por causa da glória, mas de repente alguém está prostrado por causa da incerteza do futuro, não sabe o que vai ser, como vou pagar as minhas contas, o que vai ser de nós, do nosso negócio,
Como eu vou pagar o aluguel, a luz? O que vai ser da nossa vida quando a comida acabar? E Deus está dizendo assim: filho do homem, ei, Adarran, limitado. O Criador está falando: põe-te em pé, se levante. Ele exige de você uma atitude, uma mudança de postura. Ele está deitado. E o Senhor está dizendo a ele: eu quero que você se coloque de pé. Eu exijo de você uma postura diferente. Fique de pé. Só que Ezequiel, gente. E para que Deus quer que Ezequiel se ponha de pé? Põe-te em pé e falarei contigo. Deus quer falar com ele. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu não vou falar com você enquanto você estiver nessa posição. Se levante. Tome uma atitude. Ei, eu não vou falar enquanto você estiver caído, mas eu quero que você se levante. Aleluia. Põe-te em pé e falarei contigo. Mas, preste atenção, o texto diz, é importante a gente pensar que as forças de Ezequiel não foram suficientes para lhe colocar de pé. Ele não encontrou forças nele para se colocar de pé. E naquele momento em que ele certamente deseja se colocar, mas impactado pela glória, suas pernas estão tremendo diante de tudo que ele viu. Ele não consegue se levantar. Ele não consegue ficar de pé. Ele não consegue mudar a sua posição. É aí que entra a ação de Deus. Quando a gente é sincero, a gente quer, mas não tem força suficiente. Aí Deus vem e diz: eu te ajudo. Eu quero que você se levante. E se suas forças forem suficientes para isso, eu te ajudo. Eu te ajudo a se levantar. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Aí o texto diz: então por quê? Porque ele não conseguia se levantar. Ele não conseguia estar de pé. O texto diz que então, entrou em mim o Espírito. É isso mesmo? Entrou em mim o Espírito. Quando falava comigo e me pôs em pé. Eu vou repetir. Entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. O Espírito entrou. E ao Espírito entrar em Ezequiel, o que o Espírito vai fazer? Vai lhe fortalecer. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta, ele entra em Ezequiel. E o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele fortalece. Ele lhe dá equilíbrio. Ele lhe coloca de pé. Lhe dá estrutura. Aleluia. Será que você que está me ouvindo está entendendo o que Deus está falando com você? Você aí que está aí afastado. Você ainda que não tomou uma decisão por Jesus. Só tem uma maneira de você conseguir ficar de pé em meio à crise. Só tem uma maneira de você ficar de pé diante das circunstâncias difíceis. Só tem um que pode lhe ajudar a permanecer de maneira equilibrada, firme. É o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito é dado. Você não tem que pagar por ele. É de graça. O preço para receber o Espírito Santo de Deus já foi pago lá no Calvário, quando Jesus bradou na cruz e disse: Tetelestai, está consumado, está paga a dívida do homem. E a partir de aí,
quem recebe Jesus como Salvador e Senhor, recebe o Espírito Santo de Deus, que nos dá força, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos anima nos momentos difíceis. E mais do que isso, que nos leva para o céu. Aleluia. Glória. Eu vou repetir, que nos leva para o céu. Enquanto estivermos com Ele, e deixa-me falar uma coisa para os crentes que estão me ouvindo. Crentes salvos em Jesus. A Bíblia diz que o Espírito entrou. Olha o que diz o texto. O Espírito entrou em Ezequiel. Você que é crente, salvo em Jesus, o Espírito já entrou em você. Ele habita em você. Se está difícil, peça ao Espírito de Deus, dá-me força, me sustenta. Pai, Espírito Santo, mantém-me equilibrado, Aleluia. me dá estrutura para eu passar por esta crise e cantar o hino da vitória lá na frente, Senhor. É isso que Deus está falando com você que está me ouvindo neste breve devocional. Já estou encerrando, para a gente orar. Deus está dizendo para você, meu filho, servo de Deus, crente, que está sentindo a estrutura balançar. E Deus está dizendo, ei, peça ao meu Espírito, para te dar força, para te sustentar, para te dar equilíbrio, te fortalecer, para que você consiga ficar de pé no meio desta calamidade. Deus vai fazer isso. E diz o texto para encerrar, versículo 3, eu encerro. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. Versículo 4. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles. Aleluia. Eu te envio a eles. Eu te envio a eles. Ele lhes dirá, assim diz o Senhor Jeová. Eu te envio com 30 anos de idade, quando ele deveria receber das mãos do sumo sacerdote as vestes sacerdotais. Ele é levado cativo e o sonho parece que acabou. Quando ele faz 30 anos, Deus vem e coloca sobre ele, não as vestes sacerdotais, Aleluia. mas o manto profético. Aleluia. E diz assim, você não vai ser sacerdote, tu serás profeta. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você que está me ouvindo. Deus tem o melhor para nós. É isso. Tu não vai ser profeta, tu não vai ser sacerdote, tu não vai ficar no templo, não, ali oferecendo sacrifícios, não. Tu vais ser um porta-voz da minha pessoa. Tu vais falar em meu nome. Eu estou te chamando pessoalmente. Eita Deus poderoso. Aleluia. Deus está chamando. No meio do caos, Deus está vocacionando. No meio do caos, Deus está capacitando. No meio do caos, Deus está comissionando. Se o inimigo pensa que está parando a igreja, está equivocado. Se o inimigo pensa que acabou com Israel naquele período, não. Deus está agindo, Deus está levantando pessoas, Aleluia. Capacitando, vocacionando, fortalecendo, e nós vamos sair desta crise, já falei isso, melhor do que quando entramos nela, isto é, a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Glória a Deus. Recebe esta palavra, recebe esta palavra.
Recebe essa palavra. Deus é aquele que trabalha no meio do caos. Deus é aquele que trabalha no meio da calamidade. Deus é aquele que trabalha quando ninguém acredita mais que vai acontecer algo. Deus age, Deus trabalha, Deus faz. Deus tem os seus projetos. Deus tem os seus propósitos. E a vontade dele prevalece. Apenas um devocional para a nossa vida. Que você receba esta palavra como palavra de Deus para a sua vida. Porque Deus colocou esta palavra no meu coração. E eu quero encerrar. Eu amo vocês. Eu quero encerrar orando ao Senhor. Antes de fazer as últimas considerações. Eu queria convidar você que está aí me assistindo agora. Fazermos juntos uma corrente de oração. Agora é o momento de nós fazermos juntos uma corrente de oração. Como Ezequiel no rio Quebar. Aleluia. Orando. Deus, manifesta a tua glória. Rasga o céu. Oh Deus, manifesta teu poder. Levanta vidas. Salva. Transforma. No meio do caos. Liberta, batiza com o Espírito Santo. Dá dons espirituais. No meio do caos, levanta profetas, levanta pastores, levanta missionários, missionárias, ajuda os missionários, Senhor, que estão no campo, vai com teu Espírito Santo, como está lá o nosso irmão André, Claudineia, esse povo abençoado lá na Espanha, vai, Senhor, que o teu Espírito Santo fortaleça-os, levanta-os, dê equilíbrio a eles, sustenta eles com a tua mão poderosa. Eu quero convidar você para orar comigo, gente. Para nós levantarmos esse clamor hoje. E eu queria convidar você. Aí na sua casa, eu aqui, nós vamos orar. Senhor, no nome santo de Jesus o Cristo, o Filho de Deus, nós queremos te agradecer. Porque a tua palavra não volta vazia. Foi esta palavra que tu me deu nesta noite. Para ministrar sobre esse grupo que me ouve. Sejam poucos, sejam muitos. Mas aqueles que tu quer alcançar com a tua palavra. Que assim como tu foi com Ezequiel. Naquele momento difícil. Tu não abandonou teu filho. Tu socorreu ele. Oh Deus, tu não deixou ele sozinho naquele momento difícil. Não abandonou ele naquele exílio. Não, Senhor. Tu estava ali presente, sustentando e revelando a tua glória. Tu lhe colocou ele de pé. Assim seja também com teu servo e tua serva que me ouve nesta noite. Espírito Santo de Deus, fortalece. Espírito Santo de Deus, ajuda. Espírito Santo, dá equilíbrio a esta irmã, este irmão, que está de repente agora desequilibrado com todas essas situações. Dá estrutura, fortalece, coloca de pé. E se tem alguém nos ouvindo, Senhor, ou ainda irá nos ouvir, ó Espírito Santo, salva, que a salvação chegue aí neste coração, que haja libertação. Oh Deus, batiza com teu Espírito, rasga o céu, dá dons espirituais, manifesta teu poder, Senhor. Daremos ao Senhor a glória, a honra, o louvor, Senhor. Abre os olhos como abriste os olhos de Ezequiel. Fez ele ver tua glória. Abre os ouvidos como, Senhor, tu abriste os ouvidos de Ezequiel, fazendo ele ouvir tua voz. E dá estrutura, Pai. Assim como o Senhor trabalhou nos olhos de Ezequiel, na visão, nos ouvidos de Ezequiel, na audição, e na estrutura de Ezequiel, colocando ele de pé. Assim seja com teu povo. E nós iremos sair deste momento melhor, Senhor. Mais cheios,
mais comprometidos, mais tementes. Oh, Deus. E o teu nome há de ser glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Também oramos, Senhor, pela irmã Risete e por todos aqueles que estão fazendo aniversário hoje. Abençoa a nossa querida irmã Risete. Se ela estiver me ouvindo, que a bênção de Deus chegue agora sobre ela, que ela sinta a bênção do Senhor sobre a vida dela. Se ela me ouvir depois, Senhor, que da mesma maneira ela sinta esta graça, a bênção, a vitória neste dia. Da saúde a tua filha, protege ela de todo mal, assim como todos os aniversariantes, e que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém.